Gente, sempre eu falo do assunto, assim, de vários vídeos eu tenho, assim, de amigas, né? Eu gostaria, assim, de ter amigas. Ou uma amiga que fosse, né? Pra eu poder conversar, pra eu poder desabafar. É porque eu não tenho as minhas irmãs perto, eu não tenho a minha família perto, eu só tenho o meu namorado e o meu filho. Mas nem tudo a gente tem que ficar contando pra namorado e pra filho, né? E assim, se falar que eu não sinto falta, eu sinto falta, sim, sabe? Só que eu vi hoje, assim, que as amizades são muito por interesse. E faz uma semana que eu tô doente e eu percebi, assim, que praticamente nem colega eu tenho, né? É, nem colega. E quanto mais amiga, né? E tem hora que a gente quer desabafar algumas coisas, quer se abrir, quer falar. Então hoje, assim, eu falo mais com Deus. Porque, como eu falei, nem tudo a gente deve estar contando pro namorado, que ele não vai entender, pro filho também ele não vai entender. Então, assim, é para Deus mesmo. Uma seguidora, né, mandou uma mensagem e comentou, né, que ela também não tem amigas e o que ela falou fez eu refletir bastante, isso acontece muito. E ela falou assim que quando ela era casada, ela tinha amigos e tal. E ela se separou. E ela falou que ela mora num condomínio e as pessoas mal e mal olham pra cara dela. Eu não sei por que fazem isso, gente. Ela falou assim que ela também não consegue entender porque com ela eles não conversam, mas com os homens que são separados, as mulheres conversam de boa. E o que a gente tem de diferente dos homens casados? É porque os homens casados não vai roubar o marido delas, mas ninguém tá roubando ninguém. Pode ficar tranquilo. Eu mesmo falei assim, eu sair do encosto para entrar em outro encosto? Jamais, sabe? Jamais. Então a pessoa assim pode ficar tranquila quanto a isso, sabe? Mas eu acho que é o que dá para perceber, que a gente que é separada, a gente é taxada. Eu falei, desde quando eu me mudei para minha cidade aqui, eu sei que eu fui taxada, porque as pessoas que tinham pelo menos um coleguismo comigo, eu vi que não chegavam nem muito perto de mim, me tratavam diferente. E tratava assim, o meu ex, mesmo estando de longe, tratava ele assim, com um jeito diferente, porque vinham falar para mim, sabe? Elas tinham capacidade de não me ajudar e vir falar para mim assim: você viu o seu ex, como que ele tá gordo, como ele tá bonito? E para que fazer isso? Para que pisar mais uma pessoa que tá tão machucada, né? E eu lembro quando o meu ex veio com a namorada, que ela era de Cuiabá, veio com a namorada aqui para minha cidade, que a mãe dele morava aqui. Teve uma pessoa, eu chegando na igreja, teve uma pessoa que ficou na porta da igreja. Por isso que eu falo assim, que hoje assim, tem muitas coisas que me deixou um pouco assim fora da igreja, foi muitas coisas, foi essas coisinhas pequenas que foi se acumulando, né? E a pessoa teve capacidade de me esperar na porta da igreja para falar: ai, eu tenho que te contar uma coisa. Aí eu falei assim: o quê? Aí ela falou assim: eu conheci a ex do. A ex não, que a ex sou eu, né? Eu conheci a namorada do seu ex. Ai, ela é bonita, menina, e não sei o quê. E começou a falar. Gente, eu tava tão debilitada, eu tava tão para baixo que eu não consegui dar uma resposta. Porque eu falo assim: que se fosse hoje, ela ia ouvir o que ela não ia gostar. Se fosse hoje. Mas eu tava assim tão para baixo, eu senti assim tão mal com isso que ela falou, tão mal, tão mal. E eu comecei a me recolher. Cada dia eu me recolhia mais. E cada dia, assim, eu via que as pessoas se afastavam de mim e eu também comecei a me recolher. Porque eu via, assim, que ninguém mais queria o meu bem. Eles falavam, assim, muito do meu ex, sim, mesmo eu morando aqui, porque eles acabou ficando com um pouco mais de dinheiro, o irmão dele também tem dinheiro, sempre foram da igreja o mais riquinho da igreja, e falavam
sempre bem dele. E às vezes vinha falar pra mim que eu era esse que estava sofrendo. Então, por isso que eu fui deixando essas pessoas pra lá. Tinha uma pessoa, tinha não, tem uma pessoa aqui na minha cidade. é, Ela tinha, na época, ela tinha um varejão. E eu era casada ainda, meu filho ainda era pequeno. E eu lembro que quando eu passava no varejão dela para comprar alguma coisa, aquela lá estava explícita, sabe, na cara. Que eu gosto só de pessoas que têm alguma coisa. Quando eu chegava a pé, porque eu não dirigia, né? O tratamento dela era diferente. Ela mal me olhava na minha cara. Na rua também, quando eu encontrava, ela não me cumprimentava. Aí quando eu ia com o meu ex, que ele ia de carro, carro bom, carro novo, no varejão, comprar alguma coisa, o sorriso dela era largo, era de orelha a orelha. E eu me sentia tão mal com isso, eu até comentava com ele, porque quando eu venho com você, ela falta de pegar no colo. E quando eu venho sozinha, ela me trata tão mal. Eu não sei, gente, por que, que a mulher trata a outra assim. Sabe, assim, isso fica uma incógnita na minha cabeça, sabe? Eu ainda fico pensando assim, o porquê? Por que dessa rivalidade tão grande entre as mulheres? O porquê? Eu não entendo esse porquê. Sabe, esse porquê sempre ficou na minha cabeça, dessa rivalidade. Então, assim, tô bem aqui sozinha, igual eu falo, em outros vídeos eu falei que eu tinha uma amiga, que era mais que eu conversava, que quando eu saía do serviço, eu saía, nem vinha pra minha casa, né? Que eu não tinha namorado nessa época, nem nada. E eu já ia pra casa dela e conversar, eu ficava lá conversando, sabe? E com ela eu me abria, falava as coisas, só que faz 10 anos que ela faleceu. Então, assim, depois eu nunca mais tive mais ninguém mesmo. E as pessoas que eu achava que era minha amiga, qualquer coisa que acontecia, a pessoa já parava de entrar em contato comigo, já parava de conversar, assim, porque eu falo assim, gente, quando você é amigo de alguém, se aconteceu alguma coisa, ou alguma fofoca, alguma conversinha, porque ninguém quer ver o outro bem. Chega para essa pessoa e fala, fulana, deixa eu te perguntar uma coisa, a gente é amiga, tá acontecendo alguma coisa? Você falou assim, assim, assim? Tira ali em pratos limpos, né? Para não ficar ouvindo fofoca dos outros, fofocas de terceiro. Porque às vezes a pessoa não quer que você tenha amizade. Como ela não quer que você tenha amizade. Então se chega e pergunta. O meu filho mesmo tinha amizade com um cara, e para você ver que até acontece com homens, né? E fizeram uma brincadeira. Foram fazer uma brincadeira com meu filho fez essa brincadeira. E ele viu que esse cara começou a ficar estranho. Meu filho era bem novo nessa época e o cara já era até casado. E meu filho achou que ele começou a ficar estranho, 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 estranho com meu filho. Meu filho falou: mãe, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo, que ele não olha mais para minha cara e não sei o quê. Até que um dia uma pessoa chegou e falou: Rose, eu vou te contar o que está acontecendo. Aconteceu assim, 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 assim. Eu falei: nossa, mas isso aí foi uma brincadeira que a pessoa fez. Eu falei, mas aí meu filho falou assim que foi várias vezes na casa dele. Olha que ele era mais novo. Esse aí já era até casado. E ele não abria a porta. E meu filho falou que ia perguntar para ele o que está acontecendo. Que aí ia tirar em pratos limpos. Não, você falou assim, assim, aí ele ia falar. Eu estava brincando só, foi uma brincadeira. E eu cheguei e falei, filho, ó, o que aconteceu? Foi isso, 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 isso. Meu filho falou assim, mãe, uma pessoa perguntou um negócio pra mim e eu fiz uma brincadeira. E a pessoa levou pra ele. Ele poderia ter chegado pra mim e perguntado, mas não, ele não quis fazer isso. Ele preferiu fechar a cara. Então, pra mim, essa pessoa realmente, ele falou assim, eu posso até falar oi e tal, mas pra mim essa pessoa morreu. Acabou. Essa pessoa acabou. Não quero mais nada com ela, não quero mais amizade, que eles tocavam junto, né? Não quero tocar mais junto, não quero, cada um pro seu lado. E foi isso que aconteceu. Então, assim, para você ver que algumas vezes também acontece com homens. Eu falo assim, é tudo coisas, às vezes, de mal entendido. Mal entendido porque o outro não tem a capacidade de chegar e perguntar: eu te magoei? Eu te falei alguma coisa?
Eu falei alguma coisa que magoou, aí a pessoa vai falar, não, eu fiquei sabendo assim, assim, assim. Aí vai falar, não, não aconteceu isso. Se você é minha amiga, você vai confiar em mim, mas não aconteceu isso. Tinha uma época também que tinha uma pessoa que eu achava que era minha amiga. E aconteceu uma coisa no meu serviço. Isso aí eu nunca esqueço, gente. Nunca esqueço mesmo. Aconteceu uma coisa muito chata no meu serviço. E sempre quando acontecia as coisas, assim, ela chegava e contava pra mim, né? E eu falava pra ela, não, mas é assim mesmo. Isso vai passar. Ou ficava sempre a favor, né? Nossa, mas a pessoa fez isso com você e tal. E aconteceu um negócio comigo e eu liguei pra ela e fui contar, né? Falei assim, ai, você acredita que aconteceu assim, assim, assim comigo? Sabe que a resposta que ela deu pra mim, que até hoje eu não esqueço? Eu que não quero entrar em rolo. Vocês que são brancas, vocês que se entendam. Não, foi exatamente assim que ela falou comigo. Mesmo assim, eu ainda fiquei dando murro em ponta de faca, ainda tentando ainda ter amizade. Ainda tentando ter amizade. Mas aí eu vi assim que realmente não dava mesmo assim. Eu falei, ah, é melhor cada um ficar pro seu lado e não ficar com muita melação, não. Então, gente, tome muito cuidado, tá? Muito cuidado com quem você conversa, muito cuidado com as coisas que você conta, muito cuidado com aqueles que você acha que são seus amigos e aqueles que falam que são seus colegas. Eu não sei qual que é pior. São os que falam que é amigo e não é, e os que falam que são colega e não é. Eu acho que deve ser tudo a mesma coisa, né? Então, assim, toma muito cuidado o que você vai falar da sua vida, porque ninguém está nem aí com você. Cada um está ligando para o seu próprio umbigo. Ninguém está nem aí. Se você está bem, se você está mal, se você está doente, se você não está. Agora ganha na Mega Sena para você ver. Vai aparecer amigo até do buraco do tatu para você. Vai aparecer amigo que você nem sabia que você tinha esse amigo. Principalmente as que são separadas. O olho sempre aberto, porque as pessoas não querem seu bem. É só mais interesse mesmo. Então o vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, deixa o like com amor. Rose.